Como bem falou o presbítero Davi, este é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia do Senhor. Todos os dias devemos ser consagrados ao Senhor, mas em especial um dia com fundamentação bíblica nós dedicamos plenamente ao Senhor. Esse dia nós celebramos a ressurreição de Cristo. Ressurreição que autentica a nossa fé, autentica a nossa pregação. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, especialmente aos nossos visitantes, aqueles que nos acompanham também via internet. Hoje é um dia especial aqui na nossa igreja, além de ser o dia do Senhor, é um dia de eleição para oficiais da igreja, eleição do seu pastor efetivo, de presbíteros e de diáconos. Por isso, os visitantes estão vendo um movimento diferente, assim, uma agitação extra, mas por conta desse dia especial, e houve uma preparação para esse dia. A igreja foi instruída, toda a igreja ouviu a respeito da natureza do ministério, das credenciais de um oficial da igreja, as qualificações que são exigidas, a importância da participação da igreja. E esse é o dia, então, que cada irmão vote como foi orientado, com consciência, em oração diante de Deus. Não por afinidade, nem por amizade, mas com aquela convicção. Vou votar nessa pessoa porque entendo que ela foi vocacionada pelo Senhor e tem um ministério a cumprir. O irmão Davi orou agradecendo pela alta médica de Vanildo, que está em casa. Conosco hoje, irmã Glória, depois desse período, ela já esteve aqui durante a semana nas Déboras, agora está conosco aqui no culto. Graças a Deus ela tem sido bastante vitoriosa. E o nosso irmão falou também de Dona Laide, que foi internada essa semana, está ali no Alberto Seibin, apartamento 12. Os irmãos continuem orando a favor daquela querida irmã. Quero abraçar aqui André Magalhães, sua esposa, seus filhos, bem-vindos, e os demais que estão conosco. Queridos, hoje não vou ler provérbios, porque, como disse, é um dia especial de eleição e eu queria trazer uma palavra apropriada. Queria falar sobre o seguinte tema: orientações sobre o ministério eclesiástico. Eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 13, e vou ler até o verso 35. Perdão, até o verso 38. Nós vamos fazer assim, eu vou ler sozinho de 13 a 16, depois eu gostaria de ler com vocês de 17 a 27. Então, de 17 a 27 leremos juntos e depois eu lerei sozinho de 28 em diante. Então, assim diz a palavra de Deus. Nós, esse nós aqui é Lucas, o escritor do livro de Atos, e outros companheiros. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto
se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Vamos ler juntos, 17 a 27. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora ouçam: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Leamos juntos 36 a 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que Deus nos abençoe. Um texto que é tão tocante, tão comovente, tão impactante para o ministério, né? Vocês sabem muito bem que as pessoas que estão no mundo falam muito mal da igreja, falam mal do evangelho, falam mal dos pastores, né? Você sabe bem que na sociedade a fama dos pastores não é uma boa fama, né? Infelizmente. Em parte, a culpa é da igreja, e eu vou dizer aqui igreja, generalizando igreja, instituição, por causa de escândalos, por causa de mercenários, por causa de lobos vestidos de ovelhas, por causa de ministros do evangelho que fazem do ministério um negócio, que fazem do ministério uma profissão e não uma vocação, um chamado de Deus. Culpa da igreja, instituição, por conta dos escândalos.
Inclusive há uma palavra muito contundente, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo falando sobre os judeus. E há uma palavra dura quando ele diz, por vossa causa, dizendo aos judeus, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Mas por outro lado, isso deve-se à dureza do coração das pessoas, à incredulidade, à indisposição, ao preconceito, ao não conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o ministério é algo nobre. Uma das pregações de pastor Cláudio na preparação da igreja, 1 Timóteo 3, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essa é uma excelente obra. É certo que exigem-se certas qualificações. Hoje eu queria então falar sobre essa orientação bíblica do ministério eclesiástico. Eu vou dividir essa palavra em duas partes. A primeira parte, desde o verso 18 até o verso 27, um testemunho pessoal de Paulo. Ele abre o coração e diz de sua conduta, sua postura, como é que ele se conduziu. E a segunda parte, dos versos 28 a 35, a incumbência da liderança da igreja, depois desse testemunho pessoal. Então vamos só nos situar aqui historicamente. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta. Olhe comigo aí a partir do verso de número 13. Vejam, os companheiros de Paulo, e entre eles Lucas, o médico amado, eles partiram pelo mar para Assôs. Estava lendo alguma coisa sobre isso e vi que essa rota marítima era uma longa distância ao redor de um cabo. E Paulo, então, fez uma opção, ele preferiu ir por terra e marcou com eles, nós vamos nos encontrar em Assôs. E aí a gente olha aqui para o texto e diz que lá em Assôs, o apóstolo Paulo se encontrou com eles, e aí entrou no navio, e na sequência, olha aí versos 14 e 15, Lucas faz um resumo do caminho percorrido, indicando os portos em que eles pararam. E o último porto é Mileto. Mileto ficava a cerca de 48 quilômetros ao sul de Éfeso. E o apóstolo Paulo, muito organizado e tendo um tempo muito curto, ele tinha proposto não ir a Éfeso, porque ele disse, eu quero estar em Jerusalém ainda, no dia de Pentecostes. Então, ele disse, se eu for a Éfeso, ainda são 48 quilômetros, e em me encontrando com a igreja, certamente eles exigirão minha presença, e ele tinha pressa, ele queria chegar a Jerusalém ainda no dia de Pentecostes. E então, ele fica em Mileto, e chama agora os presbíteros da igreja. Aí você vai me dizer, mas Lutero, a eleição hoje é para pastor, presbítero e diácono, você traz um texto aqui para presbíteros? Não, na verdade ele fala sobre presbíteros, mas esse texto fala sobre o ministério, e eu quero aplicar aqui ao presbítero docente, o pastor efetivo da igreja, aos presbíteros regentes e aos diáconos, que são ministros da beneficência. Vejam a natureza do ministério. E eu queria chamar a atenção, inclusive você que é candidato e que certamente o faz com temor e tremor, coloca seu nome e se submete a um escrutínio, dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu queria que você pensasse um pouco, a partir do testemunho pessoal de Paulo, desde o verso 18 até o verso 27, a seriedade do ministério. Ele faz uma síntese. Ele esteve lá na Ásia Menor, eu sempre digo isso, uma região que a gente conhece hoje como Turquia. Ele esteve lá durante 3 anos, e em 3 anos, toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus, através da pregação de Paulo e das equipes que trabalharam com ele. Mas, especificamente, 2 anos ali em Éfeso, trabalhando com aqueles irmãos. Viveu no meio deles, de modo transparente. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, para você, candidato ao presbiterato, ao diaconato.
Primeiro ponto é que o estilo de ministério de Paulo não era um estilo dominador. Guarde isso. O estilo de ministério dele não era dominador. Ele está dizendo aqui que serviu com lágrimas, que serviu com humildade, e mesmo diante de provocações, ele manteve o seu estilo. Está muito claro aqui na primeira parte do verso 19. Tenha essa consciência. Você que será eleito hoje para o presbiterato, tenha essa consciência, você estará servindo ao Senhor. Você, diácono, ao Senhor. Você, pastor da igreja, servindo ao Senhor. E de que maneira? Não como um dominador, mas com toda humildade, com lágrimas, mesmo enfrentando as adversidades. Isso é muito bom. A gente às vezes acha a palavra ministério uma palavra pomposa, e é bonita, mas ministério significa literalmente serviço. Um ministro é um servo. Então ele deve estar disposto a servir e fazê-lo com humildade. Como procedeu o nosso modelo, o nosso paradigma, o Senhor Jesus Cristo, que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Segundo ponto, no testemunho pessoal de Paulo, ele não foi egoísta. Um ministro do Senhor, um presbítero, um diácono, um pastor, não devem ser egoístas. Vejam, Paulo diz aqui claramente, verso 20, a primeira parte, que ele não guardou o conhecimento para si, mas ele compartilhou tudo que poderia ser útil aos outros, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Terceiro ponto, ele não se restringiu ao ministério público, mas ele também instruiu de bom grado de casa em casa. É muito bom a gente lembrar aqui aos presbíteros, diáconos, pastores, que o nosso ministério não se limita aos encontros na congregação, mas deve haver um envolvimento com os membros da igreja, de casa em casa. Pastor precisa visitar as ovelhas, presbítero precisa visitar as ovelhas, diácono precisa visitar as ovelhas. É preciso conhecer o rebanho. Não basta apenas um abraço rápido aqui quando nos encontramos na grande congregação, quando muitas vezes a gente faz uma coisa, é impressionante isso é do ser humano, não é? A gente fala com alguém, dá um sorriso, dá um abraço, pergunta como vai você e nem espera a resposta, não é? Às vezes nossos encontros são tão superficiais, nossas palavras são absolutamente sem profundidade. E o apóstolo Paulo nos dá um exemplo aqui. Seu ministério não se restringiu ao ministério público, mas também de casa em casa. Quando a gente olha para a história da igreja, queridos, a gente aprende muito com a história, e a gente percebe algumas épocas da história da igreja, épocas áureas. Por exemplo, o sermão que era pregado no domingo era estudado pelas famílias durante a semana em suas casas. Aqueles pregadores visitavam as famílias e, quando faziam isso, tratavam do assunto que foi pregado. Obviamente que nós devemos adaptar a realidade. O nosso mundo hoje é bem diferente, as pessoas têm muitas ocupações, quase que as pessoas da família não se encontram para uma refeição, é muito difícil reunir todo mundo numa refeição, as pessoas sempre estão correndo, trabalhando, estudando, sempre aperfeiçoando e tendo muitas atividades, além de enfrentarem nas grandes cidades, especialmente, os engarrafamentos, os transtornos do trânsito. As pessoas estão apressadas, estressadas, cansadas, mas nós precisamos encontrar alternativas, porque a gente vive uma realidade interessante. A gente ouve sermões, pelo menos 2 aos domingos, uma aula da escola dominical, e geralmente, se um pregador chegar, que ele não vai fazer isso, né? E ele chegar aqui dizendo: o que foi que eu preguei semana passada? E as pessoas vão dizer: o que foi mesmo, né?
Não estou lembrado, né, o que foi. E aí o que é que acontece? A gente ouve, e o pregador fala, e a gente não cresce, porque a gente ouve e esquece, não aplica a vida, né? E o apóstolo Paulo tinha esse cuidado. Um outro ponto, quarto ponto, ele não exerceu o seu ministério de forma discriminatória. É muito interessante isso. Ele pregou o evangelho tanto a judeus como a gregos, enfatizando que todos precisavam responder ao chamado para o arrependimento e a fé, como está claro aí no verso de número 21. Um ministro de Deus, um presbítero, um diácono, um pastor, ele não deve discriminar membro algum da igreja. E de preferência, se ele tiver de tratar bem aos membros da igreja, eu vou citar aqui o reverendo Antônio Elias, que está na glória. Ele disse: trate bem sempre os mais humildes, os menos abastados, aqueles que menos têm. Tratem bem a todos, mas, se possível, tratem melhor os mais esquecidos. A grande tendência, queridos, é tratarmos bem os abastados, os mais poderosos, os mais influentes. A verdade, isso é coisa antiga, não é dos nossos dias, não. Tiago já falou sobre isso na sua epístola. Chega uma pessoa bem vestida, poderosa, com títulos e anéis, né? E aí ela é acolhida: por favor, vem aqui, sente-se aqui no lugar de honra, né? Só que depois aparece um andrajoso, mal vestido. Ó, você fica aí mesmo, nesse cantinho aí, né? Queridos irmãos, está aqui na Escritura Sagrada. Uma vez eu vi um testemunho de alguém, ainda bem que isso não aconteceu em Recife, aconteceu lá em São Paulo, viu? Diz que no domingo ele estava fazendo uma caminhada, aí colocou um moletom, São Paulo frio, fazendo uma caminhada, aí eis que passou diante de um templo, a porta estava aberta, o culto estava começando e ele entrou. Mas ele estava assim, ele estava de férias, barba por fazer, não estava elegantemente vestido, né? E ele disse que entrou ali, foi ignorado, absolutamente ignorado, entrou, ninguém falou com ele, ninguém deu um acolhimento, nada. Esse domingo eu vou voltar aqui a esse lugar. Aí foi todo arrumado, como se diz assim, na beca, né? Paletó, gravata. Pois não é que ele foi notado nesse dia, né? E chegou lá e falaram com ele, e foi muito bem recebido e acolhido. Queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de não sermos pessoas interesseiras. Eu vou tratar bem aqui fulano de tal, fulana, porque essa pessoa pode me dar um retorno. Eu vou tratar bem essa pessoa aqui, porque quem sabe eu precise, aí eu sei. Esse outro aqui não tem nada a me oferecer, né? Mas aquele ali, quem sabe, né? Tratar bem a todos. Mas como disse o velho pastor, especialmente os mais simples, especialmente os que não são notados, especialmente os que são esquecidos. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo aqui, um ministério sem discriminação, porque ele tinha um compromisso com o Senhor. Em quinto lugar, o que é tão importante para todos nós, em tudo o que fazia, Paulo estava pronto a obedecer o Espírito Santo de Deus, mesmo quando a obediência implicava em ir a lugares em que cadeias e tribulações esperavam por ele. Olhem versos 22 e 23, agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações.
estar no lugar certo para ele era mais importante do que o conforto pessoal. Eu fiquei maravilhado, eu gosto muito desse texto, mas cada vez que a gente estuda a Bíblia, a gente é impactado, a gente é tocado, e eu fiquei impressionado com isso. Para ele, ir a Jerusalém implicaria em sofrimento, prisão, como de fato aconteceu. Mas olha o verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aceite ser presbítero por vocação, dizer, esse é um chamado de Deus. Não é por causa de um título, não é por causa de um status na igreja, não é por causa de uma deferência especial, mas é uma questão de vocação, e eu me coloco à disposição por uma questão de vocação. Não é uma questão de poder, mas é servir. Seja um diácono para servir, seja um diácono para ter um coração compassivo, seja um diácono para oferecer um ombro amigo, estender a mão, chorar com, sentir a dor do outro. Seja um diácono para ser um ministro da beneficência. Não apenas para vir aqui orar na hora do ofertório, mas para assistir, e especialmente nesses dias, vou falar mais sobre isso na parte final, nesses dias de desemprego, de subemprego, de aperto, o ministério diaconal é de uma importância enorme. Lembrando aos diáconos que o diácono por excelência é o Senhor Jesus Cristo. O significado do nome diácono é servo. E o Senhor Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Em sexto lugar, testemunho pessoal de Paulo. Vejam, queridos, ele fazia tudo com excelência. Ele fala aqui solenemente que jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa. Ele fala aqui que anunciou todo o desígnio de Deus, como está claro aqui no verso 27. Fazer o seu trabalho com excelência, fazer para o Senhor. Paulo, que viveu assim e pelo Espírito Santo ele ensinou isto, quando ele escreveu sua preciosa carta aos Colossenses. Ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus, o Pai. Mais adiante ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Essa era a consciência de Paulo. É a consciência que devemos ter. Resumindo, queridos, esse primeiro ponto, podíamos dizer que, diante do testemunho de Paulo, sua vida era uma vida cristocêntrica, uma vida altruísta e uma vida para a glória de Deus. Por isso ele serviu com humildade, não foi egoísta, não discriminou, não se restringiu ao ministério público, foi obediente e fez um trabalho com excelência, porque era sua vida cristocêntrica, altruísta, porque sua vida era para a glória de Deus. O segundo ponto que eu queria destacar é a incumbência da liderança da igreja. Ele primeiro dá esse testemunho pessoal,
não para a sua autoexaltação, tão somente para a glória de Deus. Ele está dizendo, vocês têm em mim um modelo de procedimento, de conduta. E agora ele fala aos presbíteros e à liderança, como eu disse, isso é para diáconos, pastores, presbíteros, para todos nós, para que a igreja tenha essa visão também. Como é que eles deveriam desempenhar as suas funções? E há 2 pontos aqui. Primeiro, a principal instrução para eles é atendei. Verso 28. Primeira parte, veja aí na sua Bíblia. Atendei por vós. E depois ele fala, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores. Vamos entender bem o que Paulo está dizendo aqui. Vejam, não se trata de uma mera expressão idiomática, como se alguém estivesse dizendo assim, bom, até logo e cuidem-se. Não é isso. Paulo não é superficial assim, ele não está dizendo isso. Nós temos aqui, queridos, uma instrução para que eles permanecessem alertas ao perigo e ao erro. E quando surgissem perigos e erros, eles deveriam tomar a sua providência. Guarde isso, presbítero, diácono, pastores, guardem isso. Primeiramente, cuidem de si mesmos, né? Olha, isso não parece nada com altruísmo, né? Mas aqui diz respeito a cuidado, porque os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis. Paulo diz isso muito bem, 1 Coríntios capítulo 9, ele fala do ministério, ele diz, e eu mesmo esmurro meu corpo, eu mesmo submeto meu corpo à disciplina, e ele diz, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha a ser desclassificado, desqualificado. Então cuida de ti mesmo. Essa é a palavra, porque o maligno muitas vezes ataca os cristãos ao difamar os seus líderes. Então a questão é que vivamos de tal maneira que o inimigo não encontre ocasião na nossa vida. Vigilância, cuidado, zelo, não baixar a guarda, não dar ocasião à carne, porque nós somos pecadores. Ninguém é autossuficiente, todos somos susceptíveis à queda. A palavra de Deus diz, aquele que cuida estar em pé, aquele que pensa em estar em pé, cuide que não caia. Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, preparado, mas a carne é fraca. A Bíblia fala que devemos mortificar o velho homem todos os dias. É uma luta. É andar no espírito e não na carne. É não dar lugar à carne. Segunda verdade, deveriam cuidar do rebanho de Deus. E a coisa mais importante que eu quero destacar aqui é que todos nós nos lembremos, pastores, presbíteros e diáconos, a igreja é de Deus. A nossa igreja é chamada de Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira igreja presbiteriana do Recife, mas a igreja é de Deus. A igreja tem um dono, e ele tem o direito sobre ela, porque ele comprou, e comprou com o sangue de Jesus. A igreja não é do pastor efetivo, a igreja não é do conselho, a igreja não é da junta diaconal, a igreja não é de família alguma, a igreja é do Senhor. Essa é a expressão aqui no verso 28, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele diz aqui agora, que a tarefa é cuidar de todo o rebanho, ou seja, sem esquecer nenhum membro da igreja. É exatamente o significado dessa segunda parte do verso 28, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. O rebanho é precioso para o Senhor, porque foi o preço do sangue de Jesus. E agora, o que está dizendo aqui o texto é que o Espírito Santo, olhe como é a responsabilidade de ser presbítero, docente ou regente.
o Espírito Santo confiou o cuidado da igreja de Deus aos presbíteros. Então, queridos, é muito mais do que participar de uma reunião longa do conselho, às vezes 2 vezes, 3 vezes ao mês. É muito mais do que distribuir os elementos da ceia, o que é algo muito nobre. É pastorear o rebanho, é conhecer o estado das ovelhas, e é preciso conhecer as ovelhas. Às vezes pensa-se que o trabalho de um presbítero regente é apenas um trabalho burocrático. Não, é um equívoco isso. É um trabalho pastoral, é um trabalho com pessoas. Um presbítero, ele é um pastor. E pastorear significa alimentar, proteger, guardar, cuidar, ensinar, orientar. Queridos, é muito sério ser um presbítero. É muito sério ser um líder na igreja de Deus. Guarde isso. O Espírito Santo confiou o cuidado da igreja de Deus aos presbíteros, para que eles sejam supervisores, que eles sejam pastores, apacentadores, alimentadores, cuidadores, protetores. Obviamente, quando somos confrontados com uma palavra como essa, somos levados a perguntar, como Paulo perguntou na 2ª carta aos Coríntios: quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? Para depois ele mesmo responder: a nossa suficiência vem de Deus. Ele está dizendo aqui que o rebanho precisa ser protegido dos falsos mestres, que eram os lobos. Falsos mestres que viriam de fora, mas ele diz aqui que outros surgiriam dentro do próprio rebanho, verso 30, isso é assustador, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Significa dizer que os presbíteros, especialmente, eles devem se manter vigilantes, pois o perigo é real. Essa é a instrução bíblica para nós, queridos. E eu queria fazer aqui uma breve conclusão. Queria só destacar 3 pontinhos rápidos nessa conclusão, porque o texto é tão rico e a gente poderia aprofundar muito mais. Verso 32, a primeira parte, é muito comovente esse texto. Paulo ora pelos presbíteros e os entrega aos cuidados do Senhor. Olha que coisa linda. Sabe o que significa isso? Que nós precisamos da presença de Deus, a fim de que sejamos encontrados fiéis. E agora eu queria aproveitar esse princípio para dizer que a igreja precisa orar pelos seus membros, pelos seus irmãos e pelos seus líderes, em favor dos seus líderes. Orem pelos presbíteros docentes, orem pelos presbíteros regentes, orem pelos ministros da beneficência, orem por cada um, para que cada um seja encontrado fiel, e é isso que Paulo faz: encomendo-vos ao Senhor, e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos que são santificados. Na verdade, significa dizer que nós dependemos da palavra e da oração. Nós somos mantidos fiéis pela verdade da palavra de Deus. Somos sustentados pela oração do povo de Deus e pelo cuidado do Senhor, quando nós somos encomendados aos cuidados do Senhor. Segunda verdade que eu queria destacar é que o apóstolo Paulo está refutando aqui uma calúnia que surgiu. Obviamente que os inimigos, os adversários, especialmente os judeus, mas alguns da igreja também se deixaram levar. Surgiu uma calúnia que Paulo havia se aproveitado. Lembram-se, o pastor Cláudio até pregou recentemente sobre isso aqui, aquela oferta que as igrejas fizeram para socorrer os irmãos lá da Judéia, de Jerusalém, num período de fome, de escassez. E o apóstolo Paulo tinha sido um dos encarregados a liderar esse trabalho de recolher as ofertas, fez isso na Macedônia, fez lá em Corinto e outros lugares. E surgiu um boato maldoso, uma calúnia, de que Paulo
estava se enriquecendo com aquele dinheiro. Eu creio que é na segunda carta aos Coríntios que ele fala um pouco sobre isso. Deixe-me ver aqui, se não estou atrapalhado. Segundo aos Coríntios 12, 17 e 18. Ele diz assim: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele a outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Estavam dizendo, olha, quando Paulo foi lá em Corinto, ele explorou os coríntios, né? Ele ficou rico. Inclusive, quando Paulo foi preso em Jerusalém, depois ele foi levado para Cesareia Marítima, ele ficou 2 anos sob a autoridade dos governos Festo e Félix. Lucas faz um registro que o governador segurou Paulo lá, porque não havia nada contra ele. Por quê? Esperando receber de Paulo um suborno. Veja que coisa. Então disseram, Paulo vai nos subornar, porque ele está com dinheiro, aquele dinheiro que ele recolheu para ajudar os crentes lá da Judéia. Queridos, a maldade do coração do homem não tem limites. E o apóstolo Paulo diz aqui, vocês sabem, os 2 anos que eu estive aí com vocês, os 3 anos em que estive na Ásia Menor, eu nunca pedi sustento financeiro. Verso 33 diz, eu nunca cobicei prata, nem ouro e nem vestes. A fim de evitar qualquer assunto dessa natureza, qualquer tipo de acusação, eu trabalhei com as próprias mãos para suprir minhas necessidades e as necessidades daqueles que estavam comigo também. Mas ele aproveita aqui para deixar uma instrução, que é a instrução que eu queria dar hoje, especialmente aos diáconos, mas a toda a igreja. É que, verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. O princípio aqui é que Jesus insta os fiéis a não acumular riquezas, mas a distribuí-las. Não foi esse o ensino de Jesus? Não acumuleis para vós riquezas, onde a traça e a ferrugem corroem. Mas ele ensinou a distribuir as riquezas. Cuidar dos necessitados. Lembra-se da pregação do pastor Cláudio, Atos 6, quando a igreja de Jerusalém estava murmurando porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Escolhei dentre vós 7 homens, cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. É preciso sabedoria para ajudar, sabedoria para socorrer, para não humilhar, sabedoria para saber quando dar, o que dar, sabedoria para não alimentar um parasita, mas ajudá-lo a se desenvolver. O princípio é, mais bem-aventurada coisa é dar, mais bem-aventurado é dar que receber. E em último lugar, não posso deixar de falar sobre isso, nos versos 36 a 38, nós temos aqui uma comovente despedida. Eu queria chamar a atenção para um aspecto aqui, depois de ter feito a pregação, de ter aberto o coração, dado o testemunho pessoal, instruído, eles se ajoelharam para orar. E certamente aquela oração comovente, estavam eles em lágrimas, aquela oração consagrou o apóstolo Paulo, consagrou os presbíteros para o trabalho por vir.
E diz aqui que houve grande pranto entre eles, e abraçaram Paulo afetuosamente e o beijaram, entristecidos, porque ele disse aqui: olha, certamente vocês não verão mais o meu rosto. E eu queria chamar a atenção para um aspecto muito importante. Você pode imaginar aquela cena ali, eles ajoelhados na praia, abraçados, chorando, se abraçando afetuosamente. Queria deixar aqui para toda a liderança da igreja e para a igreja também. Convém refletirmos se nossos vínculos são fortes assim, a ponto de sentirmos tristeza semelhante no momento de partida. A gente vive numa sociedade de pessoas que são descartadas. As pessoas são interessantes enquanto elas são importantes para nós, enquanto elas nos servem. Mas depois, se elas forem embora, que vão para lá. Havia laços tão fraternos que aquilo não era algo de só menos. Isso significa o princípio do Evangelho. É assim que a Bíblia ensina: a sua alegria, a minha alegria, a sua tristeza, a minha tristeza, a sua dor, a minha dor. É assim que deveríamos viver. Nós líderes, um conselho da igreja, não um conflito, quem manda mais, quem é mais poderoso aqui, quem tem a última palavra, quem é mais influente, nada disso. A gente entendendo, a igreja de Deus, a gente está para servir a Ele, cuidar do rebanho, proteger, alimentar, e que entre nós haja fraternidade, não disputa, não conflito, não confronto, mas cooperação para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele faça assim, que Ele abençoe a igreja nesse dia de eleição e que tudo seja para a glória de Deus. Curve a sua cabeça em um momento de oração. Ore a Deus agora pela igreja, ore por sua vida, ore em favor daqueles em quem você irá votar e ore para que seja feita a vontade de Deus e nós sejamos, pela graça, uma igreja bíblica para o louvor da glória de Deus. Quero convidar a congregação a se colocar em pé e eu queria chamar aqui o pastor Harrison, que ele venha aqui ao púlpito, vai orar ao Senhor e depois impetrar a bênção apostólica. Vamos orar ao Senhor.